desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores, egoístas e descuidados, favorecerão nos desentendentes e a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Então, meus irmãos, envolvidos nessas palavras, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a nossa prece inicial assim. Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, estamos aqui mais essa noite para falar em seu nome, em teus ensinamentos, que possamos ter uma noite de paz e que, Senhor, que todo esse ensinamento nos sirva para a nossa evolução moral, essa tão procurada reforma íntima, que possamos sair melhor do que entramos, que os bons espíritos da falange do Dr. Bezerra de Menezes envolva a palestrante Adriana, para que ela desenvolva o estudo da noite de hoje com toda carinho e atenção conosco. Agradecemos, Senhor, por tudo e a todos os bons espíritos que estão sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Adriana, vamos lá até às 9, tá ok? Tá ok. Boa noite a todos. Venho nesse momento, né, contribuir um pouco com as discussões, né, do Evangelho. Confesso para vocês que, apesar do tempo, né, é engraçado que eu fiquei um pouco ansiosa, né, porque eu interrompi, né, durante um período nas minhas atividades de palestra. Então, na hora que a gente reorganiza tudo, casa, filho, né, todas as coisas para poder dar conta, né, a gente às vezes fica pensando se a gente consegue fazer tudo ao tempo, né, de acordo com a necessidade, mas espero que de alguma maneira eu possa contribuir, né, auxiliando no máximo que eu puder, tá? Rose, só minha vida, você falou que estava muito baixo, não sei se melhorou. Tá, vou Um tentar pouquinho falar. baixo, ver se melhora. Melhorou agora? Ah, agora sim. Tá, Ótimo. bom. Então, gente, o item que me foi solicitado, né, para que pudéssemos conversar hoje, no capítulo 13, né, o item 4, é o capítulo que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita, né, especificamente o que trata dos infortúnios ocultos, né? Lendo, né, esse item, já, né, de sabedoria nossa, né, que se trata, e principalmente trazendo o exemplo, né, da passagem, né, de uma dama da sociedade, né, que traz ali uma conduta, né, e uma postura a nos exemplificar, né, de que maneira nós conseguimos
exercitar a prática da caridade, né, nos sensibilizando a cada dia com o sofrimento dos nossos irmãos de caminhada, e é interessante porque a gente lê e relê, né, o Evangelho, e cada vez que a gente faz uma nova leitura, a gente traz novas reflexões, né? Então, foi a leitura do Evangelho, foi a escuta, né, de também alguns outros colegas refletindo sobre esse tema, e com isso eu trouxe algumas pontuações para poder trocar, né, com vocês. E uma das questões, né, que eu acho que me veio, né, no sentido de começar a trabalhar essa reflexão, né, foi de trazer para cada um de nós um questionamento, né? É, eu descrevi, né, a seguinte questão: por que nós ajudamos, né? Por que nós auxiliamos, né, o nosso irmão? O que nos move? Qual sentido tem para nós a beneficência? Por que eu pensei nessa pergunta, né, lendo, estudando sobre esse item? Porque quando a gente faz a leitura, né, quando a gente percebe o movimento que se coloca, né, nessa senhora, né, que tem toda uma condição social organizada, né, que ali a gente percebe que ela consegue dinamizar toda a sua realidade de vida prática, social, né, que se percebe ali numa condição social relativamente elevada, e, ao mesmo tempo, ela, dentro desta estrutura, ela consegue perceber a necessidade para ela interiormente de contribuir no cotidiano da vida dos outros irmãos em sofrimento, porque aquilo dá um sentido à vida daquele espírito, né? Que a gente sabe, né, posteriormente, que se trata da Condessa Paula. Mas trazendo, então, né, a postura, a conduta, né, dessa nossa irmã, né, nesse relato, eu pensei de trazer inicialmente essa reflexão, porque ela vai conduzir também o nosso entendimento sobre essa leitura, para que a gente, então, consiga incorporar o que o Evangelho deseja nos trazer a partir desse relato. Então, qual o sentido tem para nós hoje, na sociedade, né, eu ter esse movimento de olhar para o lado, né, de perceber a realidade, né, que se encontra muitas vezes muito próxima de mim, né, e que eu me sinto com mais ou menos, mais motivado ou menos motivado a desenvolver algum movimento solidário, de apoio, né, de caridade perante os meus irmãos. Uma coisa que eles colocam, né, que Kardec, né, coloca logo no início enquanto reflexão, são que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. E aí, assim, com certeza, a gente vai trazer uma série de exemplos, né, de tantas situações de desastres, de calamidades pelas quais a humanidade vem passando e que vem motivando a cada um de nós a ter algum tipo de contribuição, né, no sentido de auxiliar as pessoas que passam por aquela situação. O mais recente de todos, e que, de certa forma, envolve a toda a humanidade, que é a pandemia, né? Nós hoje estamos vivenciando um momento de muita reflexão para nós, né, dada a sensibilidade que cada um de nós tem, frente a essa grande questão que o mundo como um todo está enfrentando, e nós também. A diferença é que
para alguns, essa pandemia ela tem trazido, né, muito mais desafios, né, e sofrimentos do que para outros, né? Muitas vezes já de acordo com as difíceis situações as quais alguns de nossos irmãos já vivenciavam. E aí, é claro, a gente percebeu logo no início um movimento grande, né, de solidariedade das pessoas, sejam nas comunidades, sejam através das ações virtuais, enfim, uma série de ações foram se constituindo, inclusive a nível empresarial, né? E é claro que com todas as faces, né, que tudo isso tem, mas assim perceber que houve uma mobilização daquele que continha uma condição um pouco mais estruturada para em direção daqueles que passaram, né, estão passando por situações muito desafiadoras no sentido da própria sobrevivência, né? São a perdas de empregos, são as condições da própria saúde dessas pessoas, né? Pensando também naqueles que necessitam trabalhar, né, diante dessa desafiadora pandemia. Então, a gente percebe que nesses momentos, né, que saltam aos olhos essas situações mais difíceis, há uma mobilização ampliada. E, ao mesmo tempo que a gente percebe, né, que a gente se sensibiliza nessas questões, quando nós estamos em momentos um pouco mais atenuados, né, atenuados entre aspas, né, dessas grandes questões, fica para nós, né, uma sensação de que é como se essa tensão de sofrimento fosse um pouco menor. Mas, em realidade, quando nós nos colocamos no sentido de criar uma sensibilidade frente ao entendimento do que cada um de nós perpassa de evolução e olhando a cada situação que muitas vezes atravessa os nossos olhos cotidianamente, esses sofrimentos eles também se avolumam. E muitas vezes eles podem até ser de um volume tão ou maior do que numa condição de um desastre, né? Ou de uma situação mais ampliada, como a gente acaba se sentindo mais motivado a auxiliar. E aí é importante que a gente consiga perceber que os sofrimentos aos quais tanto nós vivenciamos, ou quanto aqueles a que nos é chamado auxiliar, eles são de diferentes ordens, né? Os infortúnios, como aqui, né, é denominado, eles se desdobram, né, no cotidiano das nossas vidas, nas nossas diferentes gradações. Então, nós vamos ter infortúnios de condição material, nós vamos ter infortúnios de condições morais, né? E aí que a nossa sensibilidade de conseguir enxergar e perceber a necessidade daqueles que caminham ao nosso lado, né? Quando nos colocado, né, a necessidade interna de nós de nos mover em auxiliar alguém na prática da caridade, é importante que a gente consiga fazer dentro de nós uma reflexão de que para que eu alcance e auxilie aqueles que de alguma forma possam precisar, eu preciso me despojar, né, de algumas visões que muitas vezes ficam um pouco nebulosas pela forma como eu acredito que possa ser um auxílio ou uma caridade a alguém, né, que muitas vezes fica embaçado pelo nosso preconceito,
pela nossa limitação ainda de entender a essência da caridade, né? Então, essa percepção que a gente cria do que seja um real infortúnio, que, na verdade, não é a nossa medida, mas é, sim, a nossa sensibilidade de perceber que o outro está sofrendo, que é, eu acho que a grande questão que nos traz nessa mensagem de hoje, né? Quando a gente se percebe no sentido de contribuir para amenizar os sofrimentos humanos, né, dos nossos companheiros, e relembrando que isso, na verdade, numa essência ampliada, a gente fala dessa prática da caridade para o outro, mas a gente não pode esquecer de que, ao mesmo tempo, nós também, de diversas formas, também somos auxiliados pela caridade alheia, né? A gente procura compreender e de que significado pode se dar a essência dessa contribuição nossa para a vida, né, a sobrevivência, a condição dos nossos companheiros. Então, quando eu penso na prática da caridade, eu posso estar pensando no amparo, né, àqueles irmãos que podem necessitar materialmente, né? Eu posso entender também que naquele momento, né, como ali, né, a Condessa ela se coloca, né, de uma maneira muito simples, né, ela traz uma série no relato a gente percebe uma série de movimentos que trazem um significado muito interessante, né, da forma como se conduz, com a simplicidade como ela se veste, com a descrição como ela chega, né, nos espaços e como ela chega às pessoas a quem ela auxilia. Então, é um conjunto de questões que são importantes a gente perceber. A mensagem da Condessa, ela, na verdade, é como se fosse para nós um beabá de como a gente pode se compor, como a gente pode conduzir as nossas ações no exercício da caridade. Então, a gente pensa nesse amparo, a gente pensa também que quando a gente se conduz em direção ao outro, né, no sentido de contribuir e auxiliá-lo naquele sofrimento, a gente também pode pensar no soerguimento da própria condição de fé àquela pessoa. Porque muitas vezes algumas pessoas elas se encontram numa condição de sofrimento tão difícil que o fato de chegarmos ali, muitas vezes de apenas conversarmos com ela, né, de dar-lhes uma atenção, por mínima que seja, aquilo já traz um alívio, né, e traz àquela pessoa um certo acréscimo, né, de confiança de que alguém olha por ela, né, de que Deus, né, na sua misericórdia, ele encontra diferentes formas de auxiliar, né, e muitas vezes nós somos instrumentos, né, de Deus para o auxílio ao próximo, né? Não há outra... Deus não criou, se eu posso dizer assim, né, de uma forma muito técnica da minha prática de trabalho, né, relembrando aqui o Márcio, quando ele me parafraseia falando das demandas, é muito interessante, que é como se fosse mesmo uma metodologia, né? Deus pensou numa forma, né, muito da condição real da gente exercitar, né? Que aí a gente evolui, mas a gente evolui na reencarnação, e nessa reencarnação o que nos faz crescer é, sim, o exercício da caridade, é o exercício do amor ao próximo, né? É a nossa capacidade de nos sensibilizar com o outro, de não olharmos apenas para nós mesmos, né? E aí a gente consegue enxergar, quando a gente se dispõe, né, as diferentes formas de praticar
a caridade. Então, esse apoio, que pode ser verbal, que pode ser material, que pode ser com a nossa presença, que pode ser através do envio de mensagens, né? Enfim, hoje a gama de sofrimentos é tão grande que nós também precisamos criar e desenvolver diferentes formas de auxiliar os nossos irmãos em sofrimento. Né? O homem, ele hoje desenvolve tecnologias, capacidades de trazer resolução para diferentes problemas do cotidiano. E o nosso desafio de resolver os problemas do cotidiano na nossa condição humana, né? Isso também é pensado. E o que eu tenho percebido hoje é que uma boa parte das pessoas tem também utilizado os recursos da evolução material, humana, tecnológica, também no sentido de auxiliar aqueles que necessitam. Né? A gente vê ações virtuais para angariar recursos materiais e direcioná-los para quem necessita. Né? Isso é um exemplo. A gente tem aí ações que são ações que ocorrem, né? Tanto presencialmente como virtualmente. A própria reunião pública, né? As reuniões hoje online, elas são uma forma de sustentação, né, de muitas pessoas, né, porque muitos de nós, né, por conta da própria pandemia, nós estamos afastados da nossa estrutura física de referência, né, da nossa religião, né, do nosso encontro, né, interior, que a gente se sente referenciado na casa espírita, e nós não estamos lá materialmente, então a gente cria outras formas de poder pensar o que a gente realiza lá dentro para fora, né? E assim a gente percebe que nós somos capazes de desenvolver diferentes formas de amar, porque a caridade nada mais é do que exercício e a prática do amor, né? Então, estamos aprendendo cotidianamente a amar. E a Condessa, ela traz, né, na sua conduta, né, na sua forma de levar o auxílio, uma forma de amor. Né? Então, e uma questão que eu acho que fica muito presente, né, nesse relato é a espontaneidade da ajuda, né? E aí é muito interessante porque essa motivação interna para auxiliar o próximo, isso é de cada um, né? Isso faz parte de um processo, de um crescimento moral, de um crescimento espiritual que cada um de nós vai tendo e que faz com que alguns de nós já trabalhem de uma maneira muito mais intensa essa espontaneidade de contribuir, né? E não no sentido de que se sinta por alguém empurrado, né? Obrigado a contribuir. Obrigado, eu digo entre aspas, né? Tipo, se alguém não chega ali e diz, olha, fulano, estamos fazendo isso aqui, contribui aí, ajuda aí, né? Vamos aí, vamos fazer esse movimento. E aí a pessoa ainda fica pensando muito, não sabe se quer ou se não quer, se ela, né, se sente desejosa ou não. Então, cada um de nós está nesse movimento, que é diferente. Alguns vão estar, né, já desde pequeno, muitas vezes você já vê isso na essência daquela criança, né, essa capacidade, essa espontaneidade de auxiliar o outro. Às vezes é com um beijo, com um abraço, de maneira muito espontânea, né? E aquilo, com o tempo, vai crescendo, né? E aí eu acho muito interessante também, eu considero interessante, falando na criança, é da filha, né? Ela é acompanhada da filha, ela faz ali, né, uma questão de levar a filha para que a filha perceba já, né, desde jovem, a importância de estar vivenciando a prática da caridade, né, do auxílio às outras pessoas. E aí a gente fala do exemplo, né, porque nós somos exemplo
para as pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente para os nossos filhos. Então, se nós, né, buscamos exercitar a nossa humildade, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, e os nossos filhos estão acompanhando isso, né, estão enxergando isso, é claro que isso vai refletir, né? Porque o aprendizado se dá pelo exemplo, né? Que é a grande mensagem que ela também está transmitindo aqui, né? Está transmitindo aqui. Então, quando essa filha vai, e ela inclusive se empolga, né? No sentido de querer também auxiliar, e aí a mãe ainda faz uma chamada, né? Ela diz assim, mas como queres entregar se nada tens, né, de teu, daquilo que propriamente fizeste, né? Então, ela ainda traz nesse bojo uma lição, né, para a filha, né? Para que ela, então, perceba que mais do que chegar e apenas pegar, né, o que o outro produziu e entregar, existe um movimento que deve ser da própria pessoa, né, do próprio ser, internamente na construção, né, na organização, na elaboração para o exercício dessa doação. Né? E aí a gente relembra uma doação material ou uma doação do humano, né? Uma doação no sentido moral. Né? Então, hoje, quando a gente... E aí a gente pensa na evangelização, né? Na prática, no trabalho da evangelização, né? Importantíssimo hoje para as nossas crianças, inclusive considerando a sociedade nos dias de hoje, o grande desafio de educar, né? Que é a educação, que não é a educação escolar, né? Não é a educação dos bancos, mas é a educação do humano, né? A educação da alma, né? Do espírito na sua condição evolutiva. Então, precisamos ampliar o horizonte dos nossos filhos no sentido de que, apesar de estarmos mergulhados, né, num mundo onde uma amplitude de possibilidades materiais elas estão dadas, né, para que a gente viva com equilíbrio dentro, mergulhado disso, é necessário que a gente possa se munir, né, de elementos que não são da ordem da matéria, mas que nos ajudam a viver equilibradamente com a matéria. Né? Então, quando estamos com os nossos filhos exercitando essa educação, né, essa educação é que, de fato, vai contribuir para que ele consiga enxergar o que nós estamos falando aqui da prática da caridade, da prática do amor ao próximo. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, como a espiritualidade já nos informa, e isso essa diferença das nossas condições, ela faz parte dessa condição de progresso. Às vezes é difícil, né, para a gente entender tanto sofrimento, né, tantas questões que hoje se dão na sociedade, né, e a gente é ansioso por dias melhores. Mas esses dias melhores virão quando a gente também se tornar melhor, né? Quando a gente se tornar, de fato, mais potente nas nossas virtudes, né? Que são aquelas que são inatas, né? E que só precisam ali da nossa força de vontade, do nosso querer, da nossa disciplina, para que elas possam borbulhar em nós, para que elas possam se tornar efetivamente verdadeiras na condução, né, e na contribuição para esse mundo melhor. Né? Eu também queria falar um pouco, né, de uma questão relacionada ao auxílio do próximo, é que existe uma condição que eu observo como uma condição de evolução da sociedade em relação a essa questão de nós olharmos, né, e de estarmos mais perceptíveis ao sofrimento do outro. Que aí tem uma percepção que é mais do coletivo, né? À medida que a gente também veio atravessando os séculos e a gente veio entendendo
que é claro que se de um lado a gente percebe que existe essa desigualdade, que ela tem uma relação com a nossa condição evolutiva, mas ao mesmo tempo a gente entende que estamos buscando caminhar para uma condição de uma igualdade, né? Mas no sentido de uma igualdade de que a gente hoje tem um mundo onde existem as pessoas altamente miseráveis e aqueles que têm grande concentração de riqueza, e é claro que existe aí uma dualidade, né, nessa condição. A gente veio percebendo no decorrer dos séculos que o homem também veio buscando construir ações, né, implementar ações, programas, políticas que pudessem também estar falando desse amparo a essas pessoas numa condição de material de sofrimento e que pudessem também serem auxiliadas, né? Então, quando a gente hoje, quando eu penso, né, e aí assim eu falo talvez um pouco tomada pela minha profissão, mas é pela possibilidade de enxergar que nós vamos conduzindo diferentes frentes para o exercício e a prática dessa condição de sermos mais humanos, de sermos mais solidários, né, de instituir isso, né? O outro está sofrendo, mas eu não posso simplesmente dizer que ele está ali e que é porque ele merece passar por aquilo, né? Não, não é assim que a gente entende o processo evolutivo, a gente entende que existe uma condição de sofrimento ali, mas é uma condição de sofrimento em que eu, de alguma maneira, posso auxiliá-lo, né? E que, de alguma forma, eu também sou auxiliada a partir daquela ação, né? É uma lei de causa e efeito, né? Quando eu pratico o bem, é o bem que retorna para mim, né? Sem intencionalidade, né? Sem a intenção, alguma outra segunda intenção nessa prática do bem. Mas a gente pensar, né, nessa amplitude, como a gente vem evoluindo, tanto no conjunto, na questão do indivíduo, de cada um de nós olhar para o lado e ver a necessidade dos nossos irmãos, como nós também estamos evoluindo no sentido do coletivo, da sociedade. Tanto que nós temos sociedades hoje, que são sociedades que conseguem estar mais organizadas, e é onde a gente vê talvez um nível de sofrimento material um pouco menor, e outras que ainda estão em outros processos, e aí sofremos ainda condições mais difíceis da condição moral. E aí, é claro, estamos espalhados pelo mundo nas diferentes necessidades. Então, estamos aqui no Brasil, não é à toa, estamos aqui no Rio de Janeiro, não é à toa, estamos aqui, né, em Bangu também, não é à toa. Né? Então, tudo tem um sentido que conduz esse processo de evolução e que ele não vou dizer margeado, não é o termo, mas que ele é orientado no entendimento da prática do amor. Né? E quando a gente... Desculpa. Quando a gente pensa nessa possibilidade de contribuir e auxiliar o próximo, a gente volta a falar na questão da humildade, de que maneira a gente se posiciona, né? Quando a gente pensa ou deseja ou nos é solicitado, né? que possamos auxiliar alguém. Quando alguém vem nos pedir auxílio, de que maneira nós nos colocamos também, né? A humildade, né, e a simplicidade, ela deve ser um fator essencial a ser observado na nossa conduta nesses momentos, né? Em função do grande crescimento da pobreza, muitas pessoas chegam a nós de diferentes formas para nos solicitar auxílio. E de que maneira nós reagimos? De que maneira nós respondemos a essas pessoas, né? Muitas vezes nós não vamos ter condição de auxiliá-la naquilo que ela necessita, mas qual é a outra forma que talvez eu possa contribuir, né? Ou mesmo que eu diga, olha, neste momento não é possível lhe auxiliar com aquilo que você deseja,
mas de que maneira eu faço isso, de forma que não agrida, né, ou que não traga para o outro uma sensação de constrangimento, né? Muitas vezes a gente se vê em situações assim muito delicadas, né? E aí a gente fica o tempo todo pensando qual é a melhor conduta, né? Qual é o melhor posicionamento, né? E é claro que cada um internamente vai poder ponderar, né? E poder agir, né? Porque agir é diferente de reagir, né? Quando a gente age de uma maneira mais racional, né? Mais elaborada. Então, a gente vai pensar de que maneira a gente consegue agir no sentido de responder às necessidades que nos foram solicitadas, né? Então, conduzir, seja a nossa fala, seja o nosso olhar, né? Seja o nosso movimento, né? De uma maneira tranquila, de uma maneira sensível, de uma maneira solidária, né? Porque o corpo fala, né? Não é só, né, através do verbal, né? A forma como eu olho para o outro que me solicita, né? A forma como eu movimento a minha boca, como eu gesticulo, né? Tudo isso pode trazer ao outro percepções muito diferentes, né? Então, quando eu olho, né, para essa reflexão, né, da Condessa, eu fiquei, né, avaliando todos os momentos em que a gente é chamado a contribuir em favor do próximo. E não são poucos os momentos, né? Na verdade, muitas das vezes, nós é que deixamos esses momentos passar por nós, né? E aí nós, na verdade, muitas vezes nós não agimos nem reagimos. Muitas vezes nós simplesmente deixamos passar. Nós ignoramos as oportunidades, né? E aí, é claro que isso depois, né, fica um pouco para a gente pensar quando a gente, né, retorna para a espiritualidade, né, que olha lá, né, a nossa história, né, olha lá todas as questões, né, que nos foram postas. E aí eu me lembrei agora de uma passagem, né, de Jesus, né, quando tem uma historinha, né, que uma família está lá esperando, né, chegar, e aí passa uma pessoa pedindo, passa uma criança, passa, né, e aí ele diz: Jesus, eu fiquei aguardando, né, e o Senhor não esteve, não compareceu. E aí ele disse: eu estive aqui várias vezes e você não me atendeu. Então é isso, né? É um pouco disso que fica para a gente, né? Nessa nossa capacidade de perceber Deus, de perceber Jesus, de perceber o amor através da prática, né? do bem e da caridade, né? Nas outras pessoas que estão à nossa volta, né? E a gente fica pensando, de alguma forma, como a gente se sente quando a gente auxilia também, né, as pessoas. É claro que se a gente for referenciar, né, a Condessa, né, ela tinha por si uma tomada de consciência de uma sensação de um dever cumprido, né, toda vez que ela realizava isso. Por quê? Porque a gente volta lá naquela primeira, logo no início, quando eu fiz a pergunta para vocês, né? Qual o sentido da prática da beneficência? Qual o sentido da prática da caridade na minha vida? Para ela tinha todo sentido. Então, era um movimento que ela realizava muito consciente, né? Muito nítido, muito tranquilo, muito seguro do que ela estava fazendo. E isso traz um bem-estar, né? Para quem realiza, isso traz uma paz de consciência. Não é que a gente acha que esteja fazendo muito, não, porque a gente sabe que ainda é muito pouco. A nossa condição evolutiva, ela ainda nos limita bastante. Mas o que eu acredito que aconteça é uma sensação de um fortalecimento. É um fortalecimento moral interno
que faz com que essas pessoas elas se sustentem, né, vibracionalmente, né, numa rede, uma rede de outras pessoas que também vibram por ela, né? Lembrei agora, me veio à mente, não sei porquê, mas Madre Teresa de Calcutá, né? Gandhi e tantos outros espíritos, Bezerra, né? Que à medida que esses espíritos praticam o bem e eles se tornam exemplo, eles criam uma rede vibracional, né, muito potente, né? É o bem que alimenta o bem, né? E se desdobra no bem. Então, essa sensação que se dá quando a gente pratica o bem, né? Quando a gente realiza qualquer atitude positiva em prol do outro, essa sensação ela deve ser alimentada. E cada vez que a gente nutre, cada vez que a gente repete, ela se fortalece. Ela se fortalece. E à medida que ela se fortalece, essa percepção das formas de ajudar também se amplia. Olha que interessante, né? Está na nossa capacidade direta, né, de exercer, de desenvolver e de ampliar, né? E aí não tem como a gente não lembrar de Joana, né, quando ela fala da nossa força de vontade, da gente exercitar essa força de vontade, né, da gente ser disciplinado, né? Falo isso para vocês, mas falo muito para mim também, muito, 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 né, dessa necessidade de nós podermos instaurar na nossa vida, né, no nosso cotidiano, que a gente coloca tantas tarefas, tantas ações, tantos compromissos, o compromisso também de praticar o bem, né, de exercitar, né, de em algum momento a gente poder sair no auxílio do outro, né, sair de nós mesmos para buscar alguém que necessite de um apoio, seja ele, mais uma vez lembrando, material, seja um apoio verbal. Eu lembrei agora do CVV, né, que é um trabalho de grande apoio, de grande auxílio, né, e que envolve fortemente tudo que a gente está falando aqui, né? Então, quando a gente se dispõe, quando, como fala também, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E aí o serviço aparece e diz, meu Deus, mas eu não estou pronto. Não, mas eu acho que eu ainda não. Ai, não é agora não, por favor. E aí a gente começa a engasgar, a gente começa a dizer não, a gente meio que quer fugir, né, a gente quer fugir daquela oportunidade que nos está sendo dada, né? E André Luiz, lembro, né, fala exatamente isso, né, que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, se o serviço apareceu, né, se o momento se deu, é porque você tem plenas condições de abraçá-lo. Depende de você essa escolha de abraçar a prática do amor, né, a prática da caridade, né? E aí, gente, é muito interessante. Eu peguei aqui uma fala de uma colaboradora, né, de um estudo similar que ela fez também falando sobre o tema, que ela diz o seguinte: auxiliar uns aos outros pelo prazer de fazer o bem. Isso, né? É você sentir alegria, né? Sentir alegria em fazer o bem, sentir prazer, sentir bem-estar, né? Aquilo te traz de alguma maneira, né, uma sensação tão boa que você quer sentir de novo aquela alegria, que você quer sentir de novo aquele prazer, né, aquele abraço daquela criança, né, aquele sorriso daquele idoso naquele lar que você visitou, né, numa doação que você fez em algum local para alguém, né, até doação de sangue, olha, né, também estava lendo, né, um texto que falava, olha que importância que tem, né, a gente fazer uma colaboração desse nível para a sobrevivência, né, sobrevivência mesmo, né, corporal de vida das outras pessoas, né? Então, se a gente ficar atento, né, as oportunidades são muitas e elas
vão trazer para nós essa sensação de alegria, né, de satisfação, e o que vai trazer também nós o desejo de repetir. E a consciência, né, mais tranquila. Às vezes sempre fica um pouquinho na nossa cabeça, não sei na de vocês, mas na minha fica ainda muito assim, meu Deus, eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Eu estou sentindo que está faltando alguma coisa, né? Enquanto a gente não resolve isso, ele fica ali martelando na cabecinha da gente. Estou sentindo que está faltando alguma coisa, né? E a gente precisa descobrir o que está faltando, né? Tem uma outra frase, eu não consigo lembrar os autores não, gente, mas eu adoro guardar as frases, né? Que fala o seguinte, fala que quem é solidário não se sente solitário. Gente, é riquíssimo, né? Quem é solidário não se sente solitário. E aí eu fiquei lembrando de tantas situações em que às vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente isolado, a gente se sente só no mundo. E às vezes parece que a gente tem tudo à nossa volta, né? E parece que não é suficiente, porque materialmente não nos supre. É algo que está para além, né? E quando a gente sai, né, quando saímos de nós mesmos em busca, né, do outro, e quando nós conseguimos perceber, né, que isso traz essa completude. Ah, obrigada, a frase é de André Luiz. Seja solidário para não ficar solitário, né? E aí essa solidão vai embora. Essa solidão vai embora, né? E aí a gente precisa aprender isso. Porque tem tanta gente solitária, tanta gente solitária. E se a gente pudesse perceber que se a gente sair um pouquinho da gente na direção do outro, essa solidão vai passando, né? A gente vai conseguindo entender melhor. A gente sai um pouco do nosso sofrimento para olhar um pouco para o sofrimento do outro e dizer assim, meu Deus, o que é isso, né? Estou chorando por quê? Né? O negócio ali tá feio pra caramba, né? E eu aqui, só que eu sou uma pedrinha no meio daquela montanha. E às vezes o outro tá lá escalando a montanha e você não consegue dar um peteleco na sua pedra. E aí o outro, a gente fala do efeito, né? Se transforma num exemplo para você, né? Você auxilia o outro e, na verdade, o exemplo do outro fortalece a tua fé, fortalece também a tua coragem, né? Caramba, né? Ele avançou, olha, apesar de todos os desafios, está ali, né? Então, como é que eu não consigo dar um peteleco nessa pedra? Né? E os exemplos são diários, né? A gente vai trazendo para a gente, a partir dessa vivência, a partir do cotidiano, né? da prática dessa caridade, né? Dessa fraternidade, um crescimento interno, né? E uma resiliência, né? Uma capacidade de aceitar melhor as questões que a vida nos coloca, não no sentido de se acomodar, mas no sentido de aceitar, de compreender. E muitas vezes aquele sofrimento imenso acaba indo embora, porque aí a gente consegue, nossa, então é por isso. Né? Então, que tal eu parar de dar murro em ponta de faca e tentar entender melhor o que esse sofrimento está querendo dizer para mim? O que o sofrimento do outro está querendo dizer para mim também? Né? Então, esse é o movimento e que a Terra, enquanto o mundo de provas e expiações, nos coloca o tempo todo. Então, precisamos estar atentos, despertos, desejosos, termos humildade, né? Para que a gente possa compreender as questões do mundo. Nós estamos no mundo, nós não vivemos isolados desse mundo. E é muito interessante porque a Condessa, né, ela é um exemplo muito presente disso, assim, né? Ela tem um mundo, ela tem uma realidade social, né, que ela precisa dar conta, os compromissos são grandes, né? Mas ela tem, né, no universo dela, né, espiritual, né, mental, né, toda uma organização, uma estruturação de dar seguimento
a vida dela parametrada por princípios e valores que são internos. E aí é que volta quando eu digo que tudo aquilo que a gente consegue estruturar a partir da prática do amor, da caridade, né, dos ensinos, ela nos auxilia a estar no mundo e a viver equilibradamente com as coisas do mundo. Assim é o exemplo da Condessa nesse relato para nós, né? Então, caminhando aqui, né, acho que faltam alguns minutos para mim, mas assim, o que a gente precisa assim fazer, né? Acho que uma das mensagens que fica é que a gente precisa começar a olhar mesmo, né? Ficar atento para as oportunidades de ajudar, não deixar que essas oportunidades passem por nós, né? Nos colocar disponíveis, nos colocar internamente disponíveis para ajudar. Esse, eu acho que é um primeiro exercício, a gente deve, né, se olhar internamente e fazer esse movimento, né? Não faltam situações, não faltam, né, provações aí à nossa frente das diferentes maneiras que estejam necessitando de algum tipo de apoio. Né? Ninguém é tão rico que não precise, né? E ninguém é tão pobre que não possa auxiliar. Esse ditado já é bem antigo, né? E é uma realidade. Né? Então, que possamos sair de nós em busca do outro, abrindo os nossos olhos, né? Para aquilo que for necessário. Né? Então, é dar de nós mesmos, né? Sair um pouco de nós mesmos para ajudar o outro. Então, olhar o outro com mais ternura. Às vezes a gente é tão duro nas nossas avaliações, né? A gente olha assim, tá pedindo, só sabe pedir. A gente é tão duro com o outro, a gente quer tanto que as pessoas sejam compreensíveis com a gente, mas a gente muitas vezes não para observar, né? A gente usa logo um julgamento, um preconceito, né? Ainda temos irmãos com posturas muito duras, né? Com aqueles que se veem em condições de maior necessidade. Nós julgamos as pessoas pelo mesmo parâmetro, né? Você pega uma linha só, acha que todo mundo age daquela forma, que todo mundo é daquele jeito, né? Só que quando é para a gente, não. A gente quer que a avaliação seja coerente, sensível, humana, né? Como assim? Não, eu estou fazendo isso, mas eu estou pedindo isso, mas não, eu não sou igual ao fulano, eu não sou igual ao cicrano, né? Então, a gente sempre quer que para nós as avaliações sejam feitas diferentes. Então, é muito importante, quando a gente vai na direção do outro, que a gente possa, de fato, deixar, né, o nosso preconceito, trabalhar as nossas questões de julgamento para que elas possam sair de nós consigamos extirpar, porque não compete a nós o julgamento, nós não estamos ali para julgar as pessoas, nós estamos ali para auxiliar as pessoas, né? Então, se é para julgar, se é para condenar, ali não é o seu lugar, ainda. Então, é muito importante que a gente se trabalhe nesse sentido, né? Faltam só 5 minutinhos, Rose? Ou já terminou? Falta 5 minutinhos, né? Já estou concluindo. 5, falta 5. Tá bom. Então, uma mensagem também, uma reflexão que eu escrevi aqui, que eu achei muito interessante, é que assim, o necessitado pode estar do nosso lado todos os dias, pois as demandas das nossas emoções descontroladas somente permite que vejamos nossas próprias carências. Isso é de uma companheira chamada Nertan Jucá, e ela nos chama a atenção para isso,
Todos os dias a gente pode ter pessoas que necessitam de alguma coisa e passam por nós. Necessitam do nosso bom dia, necessitam um pouco do nosso ouvido, necessitam um pouco da nossa palavra, necessitam até de algum bem material, sim, talvez algumas moedas, sim, né? Mas a gente está tão descontrolado, as nossas emoções estão tão voltadas para o nosso ego, que a gente não consegue enxergar essas pessoas, a gente não consegue enxergar a necessidade daquele que está do nosso lado, né? Então, essa frase me chamou bastante atenção, né? Então, para finalizar, assim, eu acho que fica para a gente uma mensagem de que a gente está no exercício da prática da caridade, né? A gente aprender a ser caridoso, né? Buscar isso, né? Ter força de vontade, dedicação, é um exercício, né? Trabalhar o desprendimento, né? A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas prazerosas para a gente, materialmente falando, para a gente poder se dispor ao outro, né? E vivenciar o evangelho, mais do que ler, do que estudar, né, que são importantes, mas os livros eles são para isso, eles nada mais são do que para nos motivar para o exercício real, né, que são as nossas atitudes diárias, né? E aí, com isso, a gente consegue desenvolver o amor indistintamente, indistintamente. Para finalizar mesmo, queria, acho que eu não sei se eu vou conseguir aqui, era ler uma mensagem. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Eu salvei aqui. Se ela aparece aqui para mim. Rapidinho, prometo. Se eu não achar ela aqui, eu abro mão. Ah, eu tinha deixado ela aqui na tela. Era uma mensagem chamada Perdas. Aqui, achei. Vou ler rapidinho e aí já pode finalizar, tá, Rose? A gente podia deixar ela aberta porque ficava mais fácil. Não apareceu aqui. Ela diz o seguinte: perdas. Mas ajuntai tesouros no céu, Mateus 6:20. Mesmo guardando prudência e moderação, serás convocado ao aprendizado do desapego. Na condição de usufrutuário, passageiro das bênçãos que te felicitam, não obterás certidão de posse sobre tais recursos. Não existem perdas reais no universo, porque nada pertence a ninguém. Quando a vida te convidar às necessárias renovações, ainda que sofras a dolorosa cirurgia do desprendimento, mantém-te no controle de ti mesmo. Hoje é o filho que muda, amanhã um vínculo que parte, depois é um bem surrupiado, mais além o emprego que é tirado. Não são perdas, são mudanças. Guarda calma e equilíbrio, para que entendas o recado de Deus a ti endereçado nas alterações que a existência te conclama. As dores das perdas são preciosos receituários contra as ilusões que carregamos. Ou seja, né, o que hoje está para nós, amanhã também estará para o outro. Terminado, Rose. Obrigada a todos pela atenção. Espero que possa ter contribuído de alguma forma aí no coração de vocês. Nós que te agradecemos. Agradecemos a nossa companheira Adriana em dividir conosco todo o seu conhecimento e vamos avisar que quarta-feira a gente estuda sempre o Livro dos Espíritos, será com o companheiro Arari da nossa casa, Arari Barbosa, nas questões 400 a 412 do Livro dos Espíritos, o sono e os sonhos. E agora nós vamos para a finalização, pedimos a nossa companheira Ilza para fazer a prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto,
onde nós possamos nos conectarmos com a espiritualidade maior, que sempre nos acolhe, nos auxilia muito em nossos estudos. Em agradecimento a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, Irmão Maior, e a Maria Santíssima, nossa Mãe e amiga e companheira. Rendemos graças pelas bênçãos recebidas, pela possibilidade de realizarmos a nossa reunião de estudos. Estudos esses que nos levam a aumentar os nossos esforços para os nossos melhoramentos morais, espirituais, a fim de que possamos nos aproximarmos um pouquinho mais do nosso Pai, de suas leis. Nossos agradecimentos e esperamos que, mais uma vez, possamos, com estas mesmas bênçãos, realizarmos sempre mais e mais estudos, aprendizados e esclarecimentos que nos trazem a nossa querida doutrina espírita. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos possam continuar sempre conosco, nos apontando sempre o bom caminho e que nós possamos ter a boa vontade de segui-los. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos e obrigado. E quarta-feira estaremos aqui de novo. Uma boa noite e uma noite de paz.